Hoje a gente vai mergulhar na jornada de uma mulher, uma história contada em fragmentos no livro da Aline Bay. É uma vida construída a partir de momentos que deixam marcas, sabe? Pesos, que vão se acumulando com o tempo. Olha só, a narrativa não segue uma linha retinha. Mas para a gente entender melhor o impacto de tudo, vamos acompanhar a história dela através dessas idades-chave. Pense em cada uma delas como um pilar que vai sustentando o peso de uma vida inteira. Tudo começa aos 8 anos. Aquela fase de perguntas inocentes, de achar que os adultos são quase figuras mágicas. Um mundo que, sem que ela imagine, está prestes a se quebrar pela primeira vez. O universo dela era cheio de personagens assim marcantes. Tinha o seu Luiz, o benzedor que prometia consertar tudo por dentro. E a Carla, sua melhor amiga, que parecia inquebrável. Era um mundo de brincadeiras, de segurança. Só que aí, a Carla morre, de repente, atacada pelo cachorro do vizinho. E essa tragédia traz uma pergunta que estilhaça esse mundo perfeito. Uma pergunta simples, mas que não tem resposta fácil para uma criança. E a resposta que a mãe dela dá, nossa, é de uma brutalidade, de uma concretude que choca. A morte vira uma coisa física, servida no prato do jantar. Uma verdade que ela precisa literalmente engolir. E nem o seu Luiz, aquele que parecia ter todas as respostas, consegue trazer a Carla de volta. Ele só consegue explicar que a morte é permanente. A perda, então, vira uma coisa interna, uma presença invisível que vai acompanhá-la para sempre. O tempo passa e a gente chega na adolescência. Aqui, a perda da infância abre espaço para a crueldade da juventude. E aquele primeiro peso ganha a companhia de novos fardos, ainda mais pesados. A mudança de colégio é um marco. Olha só esse contraste. De um lado, o mundo antigo, cheio de vida e de segurança. Do outro, uma selva, um lugar de solidão e julgamento. E essa solidão vira alvo. Acontece essa cena de humilhação pública. Terrível. O medo é tanto que paralisa. É mais uma cicatriz que vai mudar para sempre a forma como ela se vê. E aí vem o primeiro amor, o Pedro. Uma foto, um momento de descoberta num show de rock. E tudo se transforma em raiva. O afeto vira acusação, vira violência. A história não para aí. O Pedro vai até a casa dela, quando ela está sozinha. Não para pedir desculpas, mas para se vingar. O medo é tão grande que a voz não sai. E durante a agressão, a reação dela é se desligar, ficar dura. É um mecanismo de sobrevivência, quase como se o corpo ficasse ali, mas a mente saísse para poder aguentar o insuportável. É esse evento que transforma tudo. A dor e o medo dão lugar a um sentimento novo. O ódio. Um ódio que agora é dela, que ela vai carregar como um escudo e, ao mesmo tempo, como uma ferida que nunca fecha. Aos 18 anos, com o filho recém-nascido no colo, o Lucas, que é fruto dessa agressão, ela tem uma clareza. Ela entende que a dor dela faz parte de uma história muito maior, uma história silenciosa que os livros de história não contam. Então, a gente avança no tempo de novo. E aquele silêncio que nasceu do trauma acaba definindo a vida adulta dela, principalmente a relação com o filho. A incapacidade de se conectar vira a regra. Essa imagem aqui é muito forte, né? Ela mostra justamente esse vazio. É tudo aquilo que o Lucas nunca pergunta, o afeto que nunca é demonstrado, é um abismo de palavras não ditas entre os dois. A dor dela é toda interna. Não é uma violência que deixa marcas no corpo. É uma violência silenciosa que acontece só na mente. Uma ferida que ela mesma se inflige, como ela diz, metafisicamente. E o ciclo de violência se repete de um jeito doloroso quando ela vê o próprio filho sendo cruel com os pássaros. A reação dela é impulsiva, um tapa, que só serve para cavar um abismo ainda maior entre eles. Mas a vida dá umas voltas. Anos mais tarde, depois que o Lucas vai embora, surge uma chance para um outro tipo de vida. Uma chance de encontrar, talvez, um pouco de paz. E essa paz ela encontra num companheiro inesperado. Um cachorro velho e abandonado que ela chama de Vento. O que ela diz para ele é de uma beleza triste. Ela já aceita que tudo é passageiro. E é nessa casa que ela finalmente consegue construir seu próprio santuário. Um mundinho de paz só para ela e para o cachorro. Um lugar onde finalmente ela consegue respirar. E o mais impressionante é o que acontece depois que ela morre. A casa, o seu último refúgio, se torna uma espécie de monumento imóvel, como se o peso da vida dela tivesse se impregnado nas paredes, se recusando a ser apagado. No fim, a história deixa essa reflexão.
Uma vida, mesmo uma vida vivida no silêncio, na dor, pode deixar uma presença tão forte, mas tão forte, que consegue alterar o mundo físico muito tempo depois de ter partido. Uma marca que nem o tempo, nem as máquinas conseguem demolir.